Agora, isso é uma... acho que tem uma outra coisa que talvez seja muito complicada, que é o seguinte: o método científico, ele não é palatável para a maior parte da população, né? Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Agora com Covid, para cada variante, e até mesmo para as primeiras, a gente precisou aprender muita coisa, né? Máscara funciona ou não funciona? Quanto funciona? Isolamento funciona ou não funciona? Quanto funciona? Muitas dessas coisas a gente não tem ainda uma resposta certa ou uma certeza, até porque você tem novas variantes e tudo. Uma boa parte da população acha incompreensível a gente ter uma resposta e depois mudar a resposta. Sim. Porque elas não entendem o método científico. Sim. E não aceitam assim, puta, como você não sabe? Ou como você tinha essa opinião e agora você mudou a sua opinião? Você não sabe nada? Sim. E isso é difícil, né? Isso é difícil, mas eu diria que isso acabou sendo um pouco natural da circunstância. A gente está falando de uma situação que jamais tinha ocorrido e que premissas elas tiveram que ser mudadas porque a observação dos eventos mostrava caminhos diferentes, né? Mas é que isso pro leigo ou pro mais ignorante, estou falando ignorante não no sentido pejorativo, tá? Sim. Isso tira, isso dá uma, eu imagino, pelo menos na conversa que a gente tem com pessoas, com amigos que a gente tem conversado, isso me parece trazer uma insegurança pro cara. Então, esse cara não sabe disso, então ele também não sabe daquilo e outro, entendeu? E isso traz alimento pro cara falar, putz, o cara tá me recomendando fazer isso, mas será que ele tem certeza disso? Será que isso também não é... Entendeu? Eu acho que assim, tem uma questão que é talvez mal trabalhada, que é isso. Talvez a gente precise, além de outras coisas, explicar também como é que funciona o método científico. Sim. E assim, Cava, essa necessidade de educar sobre o método científico, ela é real. Sendo que tem uma outra situação que acontece, que está acontecendo hoje, de premissas que foram colocadas no começo da pandemia por pesquisadores, que foram ditos os Cavaleiros do Apocalipse, e que essas premissas elas mudaram, mas o cara, por causa de um ego, não quer dar o braço a torcer e continua naquela premissa fixa. E isso aí ferra muito com a ciência. Isso aí ferra muito com a persona do pesquisador, que é o cara lá que está se dedicando a fazer isso. Mas o ponto aí, eu queria entender o que você está criticando. Se é... Não, eu estou criticando porque da mesma maneira... Não, mas eu quero entender o que você está criticando, não por quê. Você está criticando o fato dessa pessoa talvez ter sido muito pessimista, ou você está falando do fato de que ela estava trabalhando em cima de uma premissa e que era pessimista ou que era otimista e que na mudança de circunstância ela não quis... Tá, vamos exemplificar então. Vamos falar dos divulgadores científicos, que no Twitter existia uma multiplicação disso muito rápido. Tá? Os divulgadores científicos, os comunicadores científicos que faziam live no começo da pandemia para falar que o Brasil ia ter 1 milhão de mortes e bababá. Né? Não foi só uma pessoa, são alguns. São pessoas verificadas no Twitter. Então existe um selo. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas para o leigo, pro leigo quer dizer alguma coisa. Perfeito, mas acho que, enfim. Mas deixa eu complementar aqui. Tô falando desse pessoal que não é pesquisador de fato, ou pelo menos na área, né? Não tem uma rotina de pesquisa na área, e que esses caras eles começaram a transformar a pandemia num pandemônio, que eu até entendo a intenção. Não estou falando que eles são mal intencionados a fazer isso, mas que eles esquecem que o impacto das coisas que eles falam tem uma repercussão muito grande nas pessoas. Principalmente no cara que mas vamos lá, eu não concordo com isso, tá? E aí, obviamente, você vai ter seus argumentos talvez muito baseados no que a literatura diz nessa hora, né? E que eu sou leigo nesse aspecto. Mas, cara, eu tava aqui no Brasil. Eu estou acompanhando essa história. Se esses caras não... Eu fico imaginando... Primeiro duas coisas, tá? Primeiro o lado pessoal. São pessoas que... Muitos desses caras... Você está citando o Átila aí. Eu não falou o nome, mas estou falando... Esse é um cara que fala assim... ele não é pesquisador de campo... Mas esse cara é um cara que entende o que está falando. Tá? É um cara que sabe e entende pesquisa, entende...
Esse cara tá olhando e fala assim, cara, isso pode ser muito grave. Ah, não chegamos a 1 milhão? Mas, cara, a gente bateu 600 mil. A gente fez muita coisa errada no Brasil, mas a gente teve sorte de que o mundo foi atípico, porque a gente tem muita tecnologia hoje, e aí a gente conseguiu vacina muito rápido, e tem uma série de outros fatores, mas assim, o mundo foi atípico, mas a gente podia ter chegado e ter ultrapassado. E outra coisa, né? 600 mil que se sabe. A gente não tem ideia dos não divulgados, a gente não tem ideia de sequelas, de mortes que não vão ser de Covid, mas vão ser consequências de Covid, enfim. Então, um cara que está olhando um cenário que pode ser apocalíptico e olha para os lados, você tem aquela coisa do filme lá do Não Olhe para Cima. Muita gente dando risada, muita gente menosprezando, o cara olha e fala assim, pô, eu preciso falar. Então, acho que esse é o primeiro lado, que é um lado pessoal do cara, né? O segundo lado é o lado de falar assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Eu tenho que fazer eu tenho que falar. Então, eu não sei se eu concordo com você. Eu entendo que talvez, o que você está falando é que talvez na literatura já se saiba que ser apocalíptico não traz mais bons resultados, é isso? Não, eu acho que é o seguinte, no começo, quando existe muita incerteza, aí a gente vai para cautela extrema, certo? Ok. Sendo que a manutenção de um discurso quase que extremista sobre, isolou tudo, vamos fazer isso desse jeito, blá, 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 não tem uma retomada da vida, eu acho que isso é o perigoso. Mas aí você não tá pegando num ponto muito específico? Não tô, porque a narrativa, ela nunca vem com a possibilidade ou com a perspectiva de assim, beleza, tá desse jeito, mas vamos tentar retomar, vamos por esse outro caminho. São poucos os divulgadores científicos de Twitter que colocaram mas aí propostas... Vou te interromper de novo. Você não tá sendo pejorativo quando você usa essa expressão? Porque quando você fala divulgadores científicos de Twitter, já pega mal. Mas sabe qual é o ponto, Cava? É que nem eu falar assim, pô, esses divulgadores de YouTube, aí já é pejorativo, mas entendeu? Mas sabe o que é? Porque antes disso, tipo, vamos lá, você comentou o nome do Atila. O Atila tinha uma jornada em divulgar ciência muito antes de qualquer tipo de pandemia, né? Então, mas vou fazer o contraponto de novo, cara. Assim, esse cara tá sozinho. Obviamente, tem outros caras, tem um monte de cara legal. Mas quando você olha para esses caras, para um país como o Brasil, e que chafurda na ignorância, e que chafurda no populismo, e que chafurda num monte de cagada, olhar para esses... A minha preocupação é o seguinte, numa mesa de bar, eu concordaria com você. Aqui eu só tenho que tomar um cuidado para quem está escutando, porque talvez essa pessoa não entenda o que você me entenderia de mim numa mesa de bar, que é o seguinte, esses caras estão sozinhos, a gente julgá-los por algo que não necessariamente deveria ser responsabilidade deles. Vou te dar um exemplo paralelo para você entender, fazer um paralelo aqui. Eu critico muito a falta de divulgação científica no Brasil. Essa crítica é muito voltada à academia. Tá melhorando, mas a academia, ela historicamente, ela tem até ojeriza a divulgação científica. Porque o lance do Brasil, principalmente no Brasil, é gerar papel. E nem se preocupa com qualidade, né? Então você tem um cara lá que é pesquisador e vai fazer divulgação, esse cara tá perdendo o tempo dele. É assim que era entendido. Tá mudando, mas essa crítica eu faço. A gente, agora, ao mesmo tempo, eu botar a culpa da divulgação científica nas costas do cientista é muito complicado, porque, a vida do cientista é muito complicada. Então... Meu ponto não foi isso, só para deixar claro. Deixa eu só recolocar então o que eu falei. Eu acho que o alarmismo é o ponto. Muitos dos caras que estão no Twitter que pesquisam outra coisa, que não epidemiologia ou dinâmica do Covid, muitos deles são muito alarmistas. Mas eu quero entender por que isso te incomoda, porque isso isso é ruim para a sociedade. Isso é ruim para o impacto que isso causa. Mas o que eu quero entender é o seguinte, existe histórico para saber se isso funciona ou não? É isso que eu quero saber. Cara, vamos lá. Vamos pegar um exemplo que eu conheço bem porque eu participei desse projeto.
Não sei se você vai lembrar, no final de 2020, outubro mais ou menos, estava ressurgindo a discussão sobre reabertura de escolas. Ok. Certo? Ora, se eu posso abrir um restaurante e um bar, por que eu não posso abrir escola? E o impacto que a escola fechada tem, a escola pública fechada tem no aluno pobre é muito grande. Sim. Porque não é só aula que ele perde. Ok. Ele perde várias outras coisas, inclusive comida. Perde muita coisa. Mas vamos lá, dá sequência Certo. nisso. Nenhum desses grandes influenciadores científicos tiveram o cuidado de falar assim, porra, vamos ver realmente se a gente acha uma evidência no mundo que seja compatível com a situação do Brasil e que fale que abrir escola não seria um fator que aumentaria casos de Covid. Puta, eu te entendo, cara, mas aí nós estamos... Novamente, tá? Eu era a favor de abrir escola. E não pela minha filha. Minha filha estava bem em casa, né? Tem computador, tem internet. Isso. Tem um puta monte de problema, né? Assim, puta, ficar trancado em casa é um saco, é uma merda. Puta, no pior período da adolescência. Tem tudo isso de saúde mental que é uma desgraça. Mas tem comida, tem uma boa família. Tem um tutor que fica tem com... um tutor, Sim. enfim, tá numa boa escola, que tá fazendo aula à distância, tá tudo. Mas eu sempre defendi que em algum momento ia ter que reabrir as escolas. Porque eu entendia que quando a gente fala de escola no Brasil, a gente não tá falando da minha filha. Até porque a escola da minha filha, eu poderia falar pra escola que ela não ia, se eu quisesse. Que teve um período de transição, mesmo na volta da escola, que a escola falou assim, ó, nós estamos voltando, porque nós somos obrigados, que o governo mandou, mas se você trouxer um atestado, fala, você fica em casa. Mas eu sabia desse problema, que tem muita gente que não tá... Meu, a gente ficou 2 anos sem ninguém estudando no Brasil. E não comendo, e ficando em casa numa situação que é pior ainda, porque esse cara tá todo mundo amontoado em casa, o pai tem que sair, enfim. Então eu entendi essa questão, mas o meu ponto é o seguinte, nesse meio do olho do furacão, ainda que eu tenha essa opinião, eu não sei se não é um ponto muito específico pra gente arrumar uma discussão tão grande, porque uma pessoa não... Não, Cava, mas o que eu tô falando, meu ponto é um pouco mais... um pouco mais profundo nesse sentido, porque... Eu tô falando, não estou personalizando aqui um único divulgador científico. Tô falando que grande parte dos divulgadores científicos do Brasil não foram a favor da reabertura das escolas, considerando evidências de lugares que não se pareciam com o Brasil de jeito nenhum. E os caras esqueceram duas premissas muito básicas. Primeiro, não tinha nenhum estudo na América do Sul que teve o cuidado de investigar esse cenário de reabertura de escolas e o impacto que isso, se elas estivessem fechadas, iam ter. E o segundo, esqueceram o contrafactual. Então foi o que a gente fez. A gente fez um projeto, um estudo, aqui no estado de São Paulo, para entender se escola aberta está associada a aumento de casos de Covid. E a gente estudou municípios que... Muitos municípios... A gente tem, o estudo, depois eu posso passar, você distribuir aí o link, não sei. Mas você vai ver que no estudo a gente tem cidades que mantiveram escolas fechadas, cidades que reabriram escolas. E a gente observa os índices de Covid nesses dois grupos. Mas não há associação. Mas, Independe. Mas aí não é o caso de quem tá fazendo essa pesquisa, divulgar essa pesquisa? Mas a gente faz. A gente divulga. Sendo que a gente não tem 500 mil, 800 mil, 1 milhão de seguidores. Então a massa que olha um divulgador desse como referência naquele tema acaba sem ver o esforço que não só a gente, mas vários outros cientistas buscam para tentar achar soluções. Nisso, eu te entendo. O que talvez a nossa discordância é o seguinte. Eu acho muito complicado hoje em dia a gente botar... E eu até fiz um vídeo sobre a questão de tolerância, ou da intolerância. Eu acho muito complicado a gente botar a pessoa como quem está ajudando ou quem não está ajudando, vilão ou bandido, ou mocinho, ou bom e malvado, só porque a gente discorda de alguns pontos. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu olho para esses caras em geral e para o Átila, eu discordo de muito deles em muitos pontos.
Às vezes em formato, às vezes numa coisa, por exemplo, esse negócio de reabertura de escola. Mas quando eu olho pro grosso, eu falo assim, cara, eu não vou usar a expressão herói, porque eu acho piegas e eu acho que pula pro lado da gente estar novamente buscando heróis, que eu acho uma desgraça. Mas esses caras estão sozinhos, porra. E estão fazendo um trabalho que quando você olha para todos os outros dedos na mão que deviam estar trabalhando, seja governo, seja sociedade civil, seja, sabe, não temos isso. Cava, mas não estão sozinhos hoje, não estão mais. Não, tudo bem, cara, mas quando a gente fala desse assunto de divulgação científica... Sim, mas é isso que eu tô te falando. Mas o ponto que eu quero trazer pra você é o seguinte, eu não tô falando especificamente do Atila, ou da Melanie, mas... ou de um ou de outro. Não, eu entendi, mas eu só queria frisar isso porque, assim, tem que tomar cuidado que, assim, hoje... Outro dia num podcast eu comentei o seguinte, que hoje, dada a polarização, tem muita coisa que precisaria ser discutida e melhorada. Sim. E que hoje está complicado a gente fazer uma crítica. Que quando você faz uma crítica, na verdade você está dando arma para um bando de maluco. Vou dar alguns exemplos. Urna eletrônica, tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas se você começar a traçar crítica nisso, isso vai alimentar os malucos que acham que ela tá sendo hackeada, que é totalmente segura, etc e tal. Vacina é um caso, divulgação de vacina é um caso. A gente tem muita gente da área de ciência que não está divulgando legal, não divulga pesquisa legal, não divulga o método legal, fala merda, depois volta atrás, que gera insegurança. Estou falando de órgão público, na instituição pública. A gente tinha que criticar isso, só que tá no momento que assim, o que a gente faz? Critica, fica quieto, porque se a gente dá arma, você entende? Então, é isso relacionado a um monte de assunto. Então, é só esse porém que eu tava colocando. Tem que tomar cuidado, porque assim, eu entendo algumas críticas, concordo com algumas coisas, negócio da escola, eu discordo também, mas só tomar cuidado pra gente não deixar a compreensão daqui do trabalho que esses caras estão fazendo. Certo. Tá bom. Eu não estou desconsiderando a contribuição que eles têm. Mas eu acho que falta um pouco da percepção do impacto que o que eles falam tem na sociedade. Entende? Eu acho que o ponto é esse. Se você é um divulgador científico e se coloca como isso numa rede social e que você sabe que algumas centenas de milhares de pessoas estão te seguindo porque eles querem escutar respostas de você e você se torna um reprodutor de informação científica que muitas vezes é difícil para o cara que está na ponta... Sabe, assim... É a questão do framing. Se você está framing... Perfeito, mas vou adicionar mais uma coisa. É uma curva de aprendizado. Esses caras agora vão aprender a lidar com isso. Você fala, mas esses caras já eram divulgadores, já eram famosos. Não desse tamanho. Esses caras não tinham a força e o impacto que eles têm. Não importa se está falando de Átila, de Melanie, de qualquer outro desses caras. Mas esse cara já tinha 1 milhão de seguidores. Cara, eles não tinham o impacto na sociedade que eles têm hoje. Eles vão ter que aprender a lidar com isso pro bem e pro mal. É uma curva de aprendizado. E a gente está no meio do olho do furacão. Né? Então acho que isso, novamente, acho que faz parte do amadurecimento, não só deles, mas da sociedade e das próprias redes. Sim. Porque o ambiente que esses caras estão hoje, do Twitter, cara, esse é um ambiente que está completamente de ponta cabeça. Sim. Por culpa do Twitter. Sim. Né? O Facebook e Instagram, por culpa do Facebook, ou Meta, enfim. Então, eu acho que isso é uma curva de aprendizado dessas pessoas, da sociedade. Né? Assim, você não vê pessoas que já tinham essa projeção cometendo esses erros, porque os caras já aprenderam a lidar com isso. Sim. A gente está aprendendo. Vou te dar um exemplo muito bobo que nem tem a ver com o assunto, tá? E que as pessoas não percebem que às vezes uma nuance dessa faz diferença. Eu dou palestra há muitos anos, décadas, entrevista, essas coisas, faço com uma facilidade muito grande. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, até para aprender e tudo, cara, falar para um buraquinho preto era muito difícil para mim. Porque eu me senti idiota, estando feliz e falando para ninguém. Você se sente meio esquisito. Pode ser geracional? Acho que não. Mas é uma coisa que eu tive que aprender. Aqui, em live, é diferente. Mas você não dá entrevista? Cara, entrevista você tá engessado. Você tá seguro. Você tem um timing.
Você não tem uma hora que você se descontrai e fala uma besteira. Você tá na entrevista, você tá o tempo todo ali no frame. Sim. Então, quando você começa a ir para podcast e conversar, você tem que aprender também. Não é que você vai ficar se policiando o tempo todo, mas eu tive que aprender a lidar com ao vivo. É uma curva de aprendizado. Então, eu acho que com redes sociais como um todo, tem muita coisa que a gente já está confortável, mas tem muita coisa que a gente está aprendendo agora. Isso que você está falando, eu acho que esses caras talvez ainda não tenham a noção do tamanho que eles se tornaram. Mas, tirando todos os problemas, eu tô achando fantástico isso, cara. Independente de gostar ou não gostar desses caras, a gente abriu a torneira. Antes não existia uma curadoria, existia um gargalo de poucas pessoas escolhiam o que falar pra você. A gente abriu essa torneira. Vai vir muita coisa ruim? Vai vir. Mas vai vir muita coisa boa também. Certo. Não, concordo. E só pra deixar mais claro, mais uma vez, não tô personalizando uma única pessoa. Vou dar um exemplo então de fora. Eric Ding. Esse cara é um divulgador científico. Da onde ele é? Dos Estados Unidos. E ele coloca lá que é médico, acho que de Yale. Enfim, ele bota lá, dá uma carteirada no perfil. É um dos caras mais alarmistas que existe no Twitter. E a pessoa que não é da área, que não tem uma familiaridade com a epidemiologia, que sabe, por exemplo, contrariar ou criticar o que ele está falando, ou questionar pelo menos, acaba engolindo da maneira como ele passa. Tipo, tá acontecendo o inferno de Dante, então é isso. Eu acho que isso é muito nocivo para a sociedade. Entendi. Entende? Acho que isso é onde pega nessa história. Entendi.